Você está ouvindo Tribe Zen Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Bem-vindos todos aí que estão acompanhando com a gente nessa jornada de mais de 100 episódios. Tem muita coisa para você se aprofundar no nosso feed, né? Hoje tem YouTube e tem também nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje é outro daqueles episódios muito importantes. Se você está trilhando essa jornada de autoconhecimento e espiritualidade com a gente, então a gente tem um papo hoje sobre autodefesa psíquica e desmistificações nessa área, né? E para esse papo maravilhoso, a gente está muito feliz e muito grato. Temos o Wagner Borges, seja muito bem-vindo. Só, Lucas, obrigado por vocês terem me convidado. Gratidão. Esse tema aí, autodefesa psíquica e espiritualidade, que estão envolvido em tantos tabus, né? É legal a gente poder falar sobre isso e jogar clarões, né? Para expandir um pouquinho o conhecimento disso. E sempre com sentimento legal, porque só conhecimento não adianta. Então, sentimento legal é alegria, a gente junta e vai fazendo um bate-papo legal. Que legal. Maravilhoso. O Wagner Borges é um espiritualista, radialista, escritor. Então, eu conheci o seu trabalho há pouco tempo, assim, acho que menos de um ano. E já tô, assim, apaixonado, porque eu vou consumindo pílulas diárias também, além dos conteúdos maiores. Sim. Que eu acho que é muito legal essa questão dos shorts. Porque às vezes os shorts é quase puxar uma carta do tarô, né? Vem uma mensagem que você tá precisando lá. Tem dois lados, né? Às vezes é como se você puxasse uma carta ou abrisse a página de um livro e aí vem ali uma mensagem que você precisava. Outras vezes os cortes ficam tão fora do contexto que a pessoa olha e fala, não gostei porque estava fora do contexto. Aí depende muito. Total, verdade. Verdade. E é muito bom porque a gente sente que você traz esse tema numa leveza e numa simplicidade. Então é isso que a gente sempre tenta passar aqui nos nossos papos, de trazer o autoconhecimento de forma descomplicada mesmo, para as pessoas conseguirem aprender e integrar, né? Você sabe qual que é o erro, Sol? Espiritualidade não é doutrina ou lugar onde você vai, é teu estado de consciência. Então, sendo consciência e somos pessoas ou consciências vindas de outros planos e estamos aqui na Terra, isso tem que ser natural para nós, ou seja, somos espíritos. Espiritualidade é algo natural para alguém que é um espírito, só que a gente está revestido de matéria. E muita gente acha que espiritualidade é ir a um lugar ou seguir uma doutrina ou vestir uma roupa especial. Não. Espiritualidade é o valor que você carrega dentro de luz, de algo maior para permear a sua vida e seguir em frente. Maravilhoso. Maravilhoso. Até vamos fazer um brinde, Vamos fazer um brinde a essa aqui. espiritualidade. Cacauzinho. Gratidão. Poder falar, né, de temas tão profundos, consagrando um cacauzinho da Sattva. Se você quiser conhecer mais, a Sattva é um dos nossos apoiadores aqui. O site deles é Sattva, S-A-T-T-V-A, superalimentos.com.br. Lá vocês vão encontrar o cacau e outras coisas maravilhosas que eles produzem. Temos também um brinde aqui, a Natureza Divina, que fornece muitas das nossas medicinas naturais, né? Pioneiros nesse ramo de venda online dessas medicinas que são assim super selecionadas, né? Tudo embaladinho, é um outro nível ali, né? Sim. E o nome Sattva foi muito bem escolhido pelo seguinte, dentro do hinduísmo, você tem várias áreas, né? E tem uma chamada Samkhya, que é próxima da parte do yoga, que trabalha uma teoria de que tudo se divide em 3 qualidades energéticas, são chamadas gunas ou cordas, que é tamas, rajas e sattva. Rajas é tudo que estimula, é o ativo. Tamas é tudo que paralisa. Sattva é o equilíbrio entre ambas. Deixa eu dar um exemplo. Você toma café. Café é estimulante, ele é rajásico. Você toma um suco de maracujá, ele te dá sono, ele é tamásico. Agora, come arroz integral, ele é sátvico. Olha. Deixa eu dar outro exemplo. É o equilíbrio. Alguém vai fazer exercício de fim de semana, exagera e se estoura. É rajas. O outro não faz exercício nunca, é tamas. Agora, um atleta que sabe a hora de correr e parar, ele é sattva, é equilíbrio e pureza.
Nossa, legal. maravilhoso. E é legal porque o cacau, ele tem esse equilíbrio, porque ele também ativa Rajas. e ao mesmo tempo expande o nosso cardíaco e deixa a gente um pouco mais tranquilo. O chocolate, principalmente, não esse que vocês estão tomando, mas o industrializado, ele não tem só o chocolate. Ele tem cafeína, ele tem gordura e tem açúcar. Por isso ele é muito calórico. Então, por exemplo, se você comer chocolate perto da hora de deitar, isso atrapalha a qualidade do seu sono por causa da cafeína. Demais. Total. Agora, você tomar de dia ou comer de dia não vai te atrapalhar à meia-noite. E para piorar, você come o chocolate que tem cafeína, toma, sei lá, uma Coca ou uma Pepsi com mais cafeína e arremata com um cafezinho Nossa. com mais cafeína, deita e fala assim, É uma bomba. paz e luz. Que nada, você está todo adrenalizado por causa da cafeína, que é rajásica. É Total. verdade. É verdade. Tem que tomar Agora, cuidado. se você usar o cacau dentro de um ritual indígena, por exemplo, dentro do contexto certo, ele é sátivico, porque ele equilibra você naquele contexto. Agora, o chocolate na área urbana, ele te deixa pilhado. Uau. Consagrem mais cacau. Então fica a dica aí também, a sátiva e a natureza divina. Naturezadivina.com.br, tem os cogumelos mágicos ali também, é um lugar de confiança. Vou deixar a dica pra você aí. Sim. E é o seguinte, no nossa tela aí tem um QR Code para você acessar mais informações sobre os nossos movimentos. Tem o links.tribezen ou também lá no link da bio do nosso Instagram. Você vê algumas coisas que a gente está aprontando. Inclusive, você pode entrar na nossa newsletter. Toda sexta-feira tem um e-mail na sua caixa de entradas 8 e 8, com histórias que a gente só conta lá, anúncios que a gente só faz lá. Então, tá bem legal. Dicas, coisas que a gente tá vivendo na semana, a gente traz lá. E tem também o grupo do WhatsApp. Vem Como pra que nossa entra? tribo. Se você quiser fazer parte desse grupo lá, a gente compartilha presentes, tem sorteio. Esse último show que teve em São Paulo do Sanguerity, a gente sorteou 4 ingressos. Que legal. Encontrou nossa tribo lá. Então, se você quiser conectar mais de pertinho conosco no grupo, é só mandar um DM pra gente que a gente manda o link. Ai, muito bom, muito bom. Então vamos... a gente tem essa mídia de ampla broadcasting, né? De amplo espectro, vamos colocar assim, mas a gente gosta do presencial, de encontrar, de estar junto. Isso o presencial é essencial, cara. A gente tem que aproveitar a rede em geral para expandir, é ferramenta de conhecimento e contato. Mas nada substitui um abraço, cara. Um olho no olho, a vibe, a atmosfera do ambiente. Cria Isso um campo, né? Não tem como você passar online isso. Isso é uma coisa de vida. É a mesma coisa você fazer, por exemplo, hoje tem muita gente, por exemplo, trabalhando com mediunidade online. Vê se dá. A parte prática não tem como. Você pode estudar teoricamente, mas mediunizado é uma coisa prática. Imagina você sozinho, Lucas, em casa, se abrindo para um outro ser acoplar. Tá, você não tem ninguém perto. Aí vem um ser negativo, acopla com você. Como é que você vai resolver isso online? Então, alguns temas não dá para você fazer online. E outros tem como fazer, mas nada substitui o presencial, cara. E toda a geração atual ficou muito acostumada com online. Então, às vezes, um grupo sai para jantar ou almoçar, fica todo mundo no celular, não tem muita interação, a mente está presa na tecnologia. É verdade. Porque aquilo faz maior parte do tempo, né, daquela exatamente. pessoa. E eu fiquei curioso, né? O que você acha dessas práticas online aí, terapias que podem ser aplicadas online que funcionam bem? Olha, depende. Por exemplo, se você tiver algo que teoricamente a pessoa possa estudar, acoplar e funcionar dentro do equilíbrio dela, ela é sátiva, equilibrado. Mas se aquele conhecimento demanda alguém mais experiente te orientando, não dá para fazer isso online. Entendi. Algumas coisas dá e outras não. Sim. Por exemplo, saídas do corpo, que é a área que eu trabalho. É uma área que muitas pessoas têm medo. Você não tem como quebrar o medo de alguém online. Muitas vezes uma trava que a pessoa tem. Agora, você está presencial, você brinca com ela, você conversa olho no olho, ela vai tornando natural o que para ela era sobrenatural. Isso online não dá muito certo. Perfeito. Porque a pessoa pega um conjunto teórico de informações, mas ela não está tendo a vivência com você perto. Então, nada substitui um abraço, a energia. Agora, tem outros temas que dá para fazer online como campo de conhecimento que você pode pegar. Agora, a parte prática é vida, é viver. Sim. Entendi. É maravilhoso isso, porque a gente sente que quando a gente tá no presencial, existe uma abertura maior, Sim, né? sim. E aí é onde a espiritualidade consegue entrar, se tem essa abertura, né? A internet é legal para quem, por exemplo, está morando em algum lugar
mais isolada e não tem acesso a outras pessoas, a um grupo. Então a internet nessa parte funciona para a pessoa não ter um canal aberto. Agora, não é o ideal aquilo, é para poder suprir uma carência numa área onde ela não tem tanta vivacidade próxima. Agora, Perfeito. Quem tem possibilidade de estar junto é muito melhor. Muito legal. Muito bom. E é o seguinte, então, começando esse tema que a gente está falando já dessa energia compartilhada, mas uma coisa que a gente nunca tocou no assunto aqui no Tribe Zen, que é uma área que eu vejo que você traz com muita clareza, com muita simplicidade, né? O Wagner tem esse dom de explicar de uma forma lúdica muito legal, que é entender essa máquina do ser humano, do corpo físico, como o seu campo de energia, como que funciona? Porque a gente cresce, né, estuda, mas não aprende a usar esse sistema energético aqui. A gente começa com algo bem simples. Hoje, segundo a ciência moderna, a gente sabe que matéria é energia condensada. Então, outrora, em estudos espirituais, quando alguém falava corpo energético, se imaginava um campo sutil. Hoje a gente sabe que até o corpo humano é uma forma de energia. Ora, se matéria é energia condensada, energia afetada pelo que a gente pensa e sente. Então, de alguma forma, psicossomaticamente, a mente e as emoções afetam o corpo. E o corpo afeta as emoções e os pensamentos. Então, tudo na natureza é algum tipo de energia, em graus variados de condensação. Então, tudo tem um campo energético, incluindo o corpo humano. Então, os latinos antigos chamaram o campo energético não só dos objetos, mas dos homens de aura, que é uma palavra que todo mundo escuta falar, vem do latim, significa sopro de ar. Você pode ficar 5 dias sem comer, você sobrevive. 5 minutos sem ar já era. Então, a principal entrada de força vital, de energia, vem a ser o sopro vital, a respiração, que é o que vai formar este campo irradiante de dentro para fora. E energia é uma palavra que vem do grego, significando atividade ou movimento. Aquilo que impulsiona, faz você viver, se mexer. Porque sem energia você não se mexe. Com energia você produz, você constrói. Então energia é movimento. Se tem uma aura cheia de energia, não se pode imaginar uma energia parada, porque energia é movimento. Então nós estamos respirando, o coração está batendo, sangue está circulando, o próprio corpo é movimento. Como é que seria a aura da gente? Um campo de energia em movimento. Esse é o primeiro erro que eu noto em todo mundo. A pessoa pensa numa luz parada em volta dela. Como parada? Se eu estou respirando, o coração batendo, sangue circulando, a energia está em movimento. Porque a energia grega é movimento. E é claro, ao longo da história, vários povos chamaram essa força vital por nomes diferentes. Lá na Índia, prana, o sopro vital. Lá na China, chi, a força vital. No Japão, ki. Em alguns lugares da Europa, fluido vital. Então, a mesma coisa com nome diferente. Aqui no Ocidente, a gente se acostumou com a expressão energia, e o corpo humano tem um campo energético irradiante, que é como se ele contraísse e dilatasse numa autêntica respiração psíquica. Então, é esse campo que se chama aura, e é muito importante a gente entender como é que funciona para evitar coisas pesadas, psíquicas, que possam entrar. E a gente vai falar nisso no programa. Que Total, legal. Nossa. E inclusive, por exemplo, você falou sobre essa energia em movimento. As nossas emoções é pura energia, né? Pensamento. A natureza da mente é produzir pensamentos. Então, a natureza da mente é movimento e emoção também é movimento. Mesmo a emoção tranquila é uma forma de energia que ela gera. Agora, quanto mais agitada a mente as emoções, mais agitadas as energias. Quanto mais serenas e tranquilas, mais serenas as energias. Aí a gente pode usar a mesma coisa que eu falei no início. Agitada é raja, jajásico. Parado demais é tamas. Em equilíbrio é sátiva, que é o ponto certo de você estar bem do jeito que você está. Perfeito. E o interessante é observar que se essas emoções, pensamentos estão influenciando diretamente, em tempo real, nesse campo, nessa aura, então quer dizer que a nossa aura, ela está em constante modificação. Exatamente. Porque a natureza da mente é constante também. Você não tem como falar, deixa eu zerar a mente e parar de pensar. Porque na hora que você parar de pensar, você pensa, parei, isso era um pensamento. O que se fala de meditação é deixar a mente serena. Então você tem uma corredeira, que é a mente, cheia de pensamentos. O que a meditação faz? Transforma a corredeira num remanso.
Existe o pensamento, mas não incomoda. Ele está sático, equilibrado. Certo. E a corredeira é o pensamento erajásico, agitado. Então, a aura da gente é afetada pelo padrão mental e emocional, dando uma média na energia. E para facilitar ainda mais, a gente recebe energia no corpo por 3 áreas. O alto da cabeça, por onde vem a energia de cima, sol, estrelas, universo. E os nossos pés estão colados na Terra, então sobe a energia mais densa, planetária. Então desce uma energia celeste por cima e sobe uma energia planetária por baixo. Elas se encontram na altura da área cardiorrespiratória. Por quê? Tudo que chega aqui viaja pela corrente sanguínea. Sabe como é que os hindus falavam? Meu pai é o espaço, minha mãe é a terra. E ambos se casam no salão secreto do meu coração. Que lindo. Nossa. Junta a isso o que você respira, que é a energia do meio. Então, você teria céu, terra e o meio. Essas 3 energias aqui viajam pela corrente sanguínea e exalam de dentro para fora, formando um campo energético, uma aura. Que legal. Nossa. E tem uma... Porque já que ele está em constante movimento, eu fiquei com uma curiosidade aqui na mente. Se existe um sinal energético padrão da pessoa, assim, que ele também tem essa variação, né, de acordo com o estado que ele está no momento, mas ele tem uma assinatura energética? Tem, do mesmo jeito que a gente tem impressão digital única, cada um tem um campo energético único. Embora o todo esteja em tudo, cada coisa tem sua particularidade. Ah, perfeito. Né? Então nós temos uma energia que não é igual a de ninguém, porque nossas impressões digitais não são iguais a de ninguém. Agora, seres humanos são muito parecidos. Então dá para você tirar uma média, descontando o individual de dentro. Então cada aura tem uma assinatura energética única. Então vamos dar um exemplo, Lucas. Você estava do lado de lá, você ia encarnar aqui, descer. Dentro do útero da sua mãe está sendo formado um campo de força que vai se tornar matéria para segurar você ali dentro por uma vida. Então, na hora de você vir de lá e encaixar aqui, é feita, vamos dizer, uma contenção da tua energia para você se adaptar ao corpo que tem o limite físico. Perfeito. Então, nesse sentido, quando você vem para cá, as pessoas de lá que trouxeram você conhecem sua assinatura energética. Ah, senão, como é que sim. vai encaixar você ali? Na hora que você for desencarnar, vem um deles e te solta porque conhece tua assinatura energética. Ele te ligou, ele te desliga. Então, existem mentores espirituais ligados a várias tradições, alguns com a função de encaixar, outros com a função de desencaixar, igual você tem especialidades na medicina. Perfeito. Você tem, de repente, o obstetra, que é específico em parto. Ele é bom para tirar. Você tem o outro que é pediatra. Ele é bom para cuidar de criança. Então, a assinatura energética da gente, ela só é conhecida por quem trabalha com a gente, nos trouxe e nos leva. Mas alguém de fora não vai ter acesso à sua senha. Entendi. Então, o que acontece? Como é que seres espirituais ou ondas mentais entram na gente? Por semelhança de vibração. Já que não existe a assinatura energética conhecida, mas existe pensamentos semelhantes que se atraem. Então, um ataque psíquico, ele vem em função do padrão que você está mantendo no momento. Se eu estou mantendo um padrão agitado o tempo inteiro, alguém agitado me acessa. Não precisa ter minha assinatura energética. Simplesmente ele entra, é o hacker espiritual. Nossa. Ele invade a tua mente usando alguma porta que ele achou semelhante em você e larga o vírus, que é o pensamento ruim, dentro da tua mente. Olha Nossa, isso. sensacional. E a entrada USB é o chakra coronário. Uau. Onde ele enfia o pendrive do mal para jogar a ideia ruim. Essa foi a explicação mais simples que eu já ouvi na minha vida. E de pensar também sobre essa questão da defesa. Isso traz muito uma autorresponsabilidade. Sim, porque é o seguinte, se você percebe que você tem um campo energético e aprende a trabalhar essa energia, quando você percebe a entrada, quer dizer, alguém forçando a porta, você reage. Você não deixa entrar. Você tem um antivírus bom, que é o teu conhecimento, o teu sentimento. Eu vou usar uma analogia. A nossa pele é uma película de proteção. Então, se tiver rachada a pele, pode infeccionar e entrar algo para dentro do organismo. Vamos dizer que a aura da gente é a pele energética. Se algo tiver rachadura e abertura, algo entra e nos contamina. Deixa eu dar outro exemplo. Nós temos a atmosfera em volta da Terra. Tudo que vem do espaço é filtrado pela atmosfera. Então, de repente,
um bólido celeste, um meteorito vem, o atrito com a atmosfera destrói ele não bate. A Lua não tem atmosfera, tá cheia de cratera, toda hora bate um bólido lá. Então a atmosfera terrestre protege de impactos de fora e filtram. Nossa aura é uma atmosfera energética que protege de impactos psíquicos, asteroides mentais negativos que poderiam entrar e ficam retidos, não chega a você, sequer você percebe, porque o teu campo energético está forte. Nossa, Uau. que lindo. E aí que o pessoal se confunde, porque se você está falando que o nosso estado, ele basicamente cria a nossa atmosfera. Exato. Então, se eu tô bem com o meu corpo, se eu tô meditando, fazendo práticas, um aterramento, natureza, sol, cuidando do corpo, exercício, isso é uma excelente proteção. E se não, e muita gente que tá na espiritualidade acaba deixando isso por último. Veja, você vai para a natureza, pega sol, isso fortalece o campo energético aqui. Mas eu conheci pessoas que iam para a natureza, mas o pensamento estava voltado para algo negativo. Entendi. E o pensamento, ele afeta muito mais do que o ambiente onde você está. Porque tem gente que vai para a natureza, mas não está sincronizado com a natureza. Sabe aquelas pessoas que vão para a praia e leva o uísque na mochila? Sim. Por exemplo, ele não está conectado com a natureza. Então, alguém pode estar no ambiente de natureza e a mente está presa com algo ruim. Perfeito. E alguém pode estar dentro da cidade com um pensamento inspirado. Então, isso tudo é um conjunto. Pensamento, sentimento e a energia dando a média em volta. É claro que se você está no ambiente de natureza, a tendência da mente por exemplo, você está olhando um lago, você sentou no alto da montanha, está olhando um lago bem plácido, isso cientificamente já está provado. Você para e fica olhando, não tem movimento para te atrair o olhar. Então você para, o olhar fica no horizonte, você fala, olhar o lago é relaxante. Não é, é que a sua mente deu um pause enquanto você estava olhando. Então ir para a natureza favorece a mente de alguma forma a desarmar. Aí, nesse sentido, funciona. O que eu estou avisando é que tem gente que vai para a natureza com a mente armada. Aí não vai adiantar. Sim. Olha Nossa. que importante. Mas isso que eu falei também seria essencial, né? Porque o cuidado com o nosso templo físico aqui é a base inicial para fazer essa sustentação energética, certo? Sim. Agora, por exemplo, você pode pegar uma pessoa muito ruim, violenta, num corpo sarado e saudável. E você pode pegar uma pessoa de idade, cheia de sabedoria, com um corpo fraco pela velhice. Então você tem vários ângulos. Nossa, que interessante. Sempre você vai ter que ter uma média. Agora, você vai para a natureza imbuído de coisa boa, você juntou uma coisa com a outra. Aí sim, o problema é ir para a natureza e a mente não está conectada com a natureza. E se não estiver conectada, não recebe. Você imagina, vamos subir o alto da montanha, vamos respirar uma energia mais rarefeita lá em cima, perfeito. Aí nós sentamos lá, e aí eu vou e puxo um baseado, por exemplo, falo, tem um tequinho aí, né? Outra coisa, eu vou atender o meu celular aqui, quer dizer, a pessoa, ela não está com o ar rarefeito, a mente dela está cheia de coisas estímulos maniatando ela. Agora, quando você se entrega à natureza e a mente se abre, aí é perfeito. E quais são os povos que mais falavam isso? Os povos indígenas, nativos, que tinham uma conexão com a natureza muito maior do que nós que vivemos em sociedade. Então, xamãs das 3 Américas, ou da Oceania, os aborígenes lá da Austrália, ou os maores, que eu não estou falando na Europa, porque não tem índio, mas as tradições nativas em geral, qual o valor que eles sempre falavam? O valor do Pai Céu, a Mãe Natureza, a força do trovão, o raio, a chuva, a natureza. Você é filho disso. Então, nesse sentido, há uma integração. O problema é que o ser humano, o urbano, quando vai para a natureza, ele carrega um mundo urbano na mente, embora o corpo esteja respirando uma energia purinha, a mente está envenenada com o pensamento lá longe. Entendi. Nossa, maravilhoso. E é legal porque a gente observa muito esses padrões, né? Recentemente a gente participou de um show de um artista que ele era da egrégora do Muji, tocava na sanga, tudo, né? E foi muito legal porque ele trouxe essa consciência. As pessoas estavam ali num ambiente para se conectar com uma música devocional e elas estavam falando, conversando. E isso é horrível em show, seja qualquer show. Pô, você tem um artista ali dando tudo dele e as pessoas conversando aqui, em vez de estar
numa imersão. É. E ainda mais se você vai fazer algo que toca na parte mantras, devoção, você tem que estar ali integrado num silêncio para usufruir daquilo. Mas não, pessoa conversando, ela está num ambiente legal, só que a mente dela não está integrada. É, total. E você Olha vê a dentro da importância. cidade, num show, Sim. também é possível, né? Então, trazer a presença Isso. para identificar o seu estado atual. Eu acho que é uma boa dica, né? Monitorar, vigiar e orar com presença. Você sabe que a Não gente estou. adaptou tudo, né? É? Então, o vigiar e orar que Jesus falava, Jesus falava assim, amai-vos uns aos outros. Tem uns que amam uns e não amam outros, e alguns amam outros e não amam uns. E o vigiar e orar tem que explicar para as pessoas que orar não é ficar fazendo 50 preces, é se policiar. E Isso. vigiar é vigiar a si mesmo, não a vida do outro. Porque o ser humano, ele distorce, até ensinamento legal, o ser humano distorce. Total. Nossa, Uau. maravilhoso. E até eu queria trazer com você, já que a gente entrou nessa parte da energia, né? Que você está falando, né? Esse pensamento ele é muito forte dentro dessa atmosfera que é criada. Então, também, ele consome energia, né? Porque Isso. temos uma energia disponível Exatamente. e se fica no ressentimento, na Isso. preocupação, Exatamente. foge da criação, né? Tudo que for coisa agitada vai deixar a mente naquele estado rajas, vai tirar o sattva, o equilíbrio. E aí a mente, pensando num monte de coisa, ela gasta mais energia. Então, quando você está sereno, emoções tranquilas, o gasto de energia é menor. E aí você se sente melhor porque está conservando a energia. E pode manifestar, criar. Exatamente. Você não vai conseguir criar com a mente pilhada. Você precisa estar um pouco mais aberto. Às vezes você pega um artista, você pode ser na área em geral, pintura, cultura, música, e aí a pessoa fala assim, vou tirar um mês para poder compor, não consegue nada, porque a mente... Aí ela desiste de compor, desce toda a composição, porque a mente desarmou da perspectiva. Então, quanto mais agitadamente, a criatividade diminui, porque a adrenalina vai tomar o comando pela agitação. Então, tudo que deixar a gente mais em paz com a gente mesmo e mais aberto para algo mais superior, aumenta a criatividade humana. Nossa, e se a gente pensar também que todo ser humano é criativo, né? Ele é o co-criador da sua realidade. Então, até mesmo quando você não tá nesse lugar de criação consciente, você também tá criando aquela situação que às vezes você não tá gostando, mas de forma inconsciente. O ser humano ele é co-criador da realidade, mesmo de forma inconsciente. Porque se eu tô conectado a coisas pesadas, eu vou co-criando coisas pesadas em semelhança com essa vibração. Então, o que acontece? Se você tenta fazer algo melhor, vai parecer para quem está agitado que você é diferente. Então, eu sempre falo para meus alunos, a Terra é o hospício do sistema solar. E dentro do hospício, se você tiver lúcido ou lúcida, os loucos vão te estranhar. Os loucos vão olhar e falar assim, o Lucas e a Sol, eles são estranhos. Porque você está ousando ficar lúcido no meio de loucura. A humanidade é aquela vibe de guerra, de tanta coisa estranha, é uma loucura. E você tentar despertar consciência nesse meio, vai parecer para o outro que você é o estranho, quando na verdade é o contrário. Uhum. Uau, nossa, que bom, hein? Isso desmistificou muita coisa, porque trazer de forma simples, né, essa questão da nossa vibração e da nossa autorresponsabilidade. Eu lembro que uma vez eu tive um acesso, assim, um insight, que falou justamente disso, que desenhou, assim, para mim, que a nossa frequência cerebral, por exemplo, quando ela tá agitada, ela é assim, né, como se fosse pontas, ondas né? beta, assim, bem pontudinha, bem rápida. Isso. Quando você tá relaxada, ela é mais pausada. Isso. E aí, por exemplo, se você imaginar que uma quina, a passagem é muito mais fácil, né, do que você bater numa onda, vamos dizer assim. Então, é justamente nesse lugar onde entra as energias, às vezes, de ataque, que na verdade não é um ataque. Na verdade, nós terceirizamos tudo para não assumir a responsabilidade. Antigamente, colocávamos a culpa no diabo. Por tudo que era ruim dentro da gente, tinha que ter um ente para justificar. Nos meios espirituais, trocaram o diabo pelo espírito obsessor. Nos meios meditativos, trocaram o diabo pelo demônio do ego. Sempre terceirizando, nunca assumindo que somos co-criadores do melhor e do pior dentro de nós, que nós somos uma mescla de ambas as coisas. Nós temos um monte de qualidade e um monte de defeito interagindo e tentando melhorar.
Então, a gente sempre terceirizou. E outra, tem um ditado que diz assim, errar é humano, mas é mais humano ainda achar em quem jogar a culpa do erro. Então, a hora que a gente começa a tomar essa consciência, você percebe que todo o clima que você tem vai por sintonia com o clima igual. Então, se eu estou numa vibe negativa, certamente coisas negativas me acessam. Se eu estou numa vibe melhor, naturalmente eu acesso coisas melhores. Então, isso virou um jargão meio que iniciático, o caso do Caibalion, aquele semelhante atrai semelhante. Tem gente que não entendeu isso. Então, por exemplo, se semelhante atrai semelhante, por que eu fui assaltado ontem se eu estava cheio de ideia boa? Porque uma coisa é a semelhança no sentido espiritual, outra coisa é você estar num meio caótico. Então, o Buda entrou num lugar cheio de caco de vidro, ele vai cortar o pé. Buda vai no centro da cidade, ele vai ser assaltado. Não é essa semelhança que a gente está dizendo. Você está falando no sentido de uma vibe espiritual. Então, o Buda pode estar no centro da cidade, no meio de um monte de gente agressiva, mas ele está acompanhado de 1000 Budas extrafisicamente. Quer dizer, a sintonia que se fala é no sentido espiritual, porque no sentido material, nós estamos sujeitos a qualquer coisa cá embaixo, porque o meio físico é muito caótico. Aqui predomina uma entropia, uma desorganização. Aqui nós estamos sujeitos, inclusive, à morte do corpo, só porque nós estamos vivos, né? Nascemos, um dia vamos embora. Então, quando se fala semelhante atrai semelhante, é em ondas mentais, energéticas, no sentido extrafísico. Porque no plano físico, você pode estar com a vibração muito alta e, de repente, dar um tropeçar e quebrar a perna. Porque o meio físico tinha uma calçada quebrada. Total. Então, tem que saber separar os planos e onde que você está. O Buda desceu, pode tomar uma topada numa pedra. Ele está encarnado. Agora, você não vai ver ele cometer um pensamento ruim contra o outro. Então, tem que escalonar isso do plano certo. E a questão da causa e consequência, ação, reação, causa e consequência, ela nem sempre ela é instantânea, né? Isso pode confundir muito o ser humano, porque às vezes essa lei do retorno, ela acontece depois, aí você não sabe por quê, às vezes em outra vida, porque o espírito é o mesmo. Pode ter trocado o corpo, mas ele é a causa da mesma coisa. Então, todo efeito busca a sua causa. Eu gerei causa numa vida, desencarnei. Quando eu venho aqui para o mesmo plano, o efeito busca o causador. Não tem tempo nisso. Causa gera efeito. E outra, isso é uma lei da natureza. Tem gente que acha, isso em sânscrito se chama karma. Significa uma ação gera uma reação. Uma causa gera um efeito. Isso é uma lei da natureza, isso não é uma religião. Tem gente que pegou isso com um componente religioso. Causa gera efeito. Tem até gente hoje que diz que não existe mais karma. Você está louco? Cada ação gera uma reação no meio onde você está. Isso é uma lei da natureza. Não é algo místico. Apenas os hindus antigos misturaram o conceito de causa e efeito com a parte espiritual de uma vida para a outra, a causa buscando efeito ao longo das reencarnações. Isso é lei da natureza. Olha isso. E é verdade, vamos já ver aqui se é um mito ou não. É verdade, por exemplo, que quando a gente faz o bem, a gente consegue amenizar alguns karmas que a gente trouxe de outra vida? O problema é que a gente coloca muita conotação de moral na palavra karma. Se você pegar um dicionário de sânscrito neutro, karma, ação que gera reação. Não é bom ou ruim, é apenas uma ação. Perfeito. Quando a noção de causa e efeito chegou aqui no Ocidente, por volta do século XIX, imediatamente os ocidentais, com aquela vibe do pecado original, judaico, cristão, aquela coisa toda, a palavra karma ganhou um peso dentro da culpa original judaico-cristã, e aí a palavra karma passou a ter conotação de punição. Sim. Então veja, você deve estar pagando o karma. Agora, se a ação foi boa, por que o efeito vai ser ruim? Então, karma não é bom ou ruim. Ou seja, a qualidade da ação determina a qualidade da reação. Uma ação ruim, efeito ruim. Uma ação sadia, efeito melhor. Então, você tem uma média. Se você aumenta as causas melhores, você diminui os efeitos piores. Usando inteligência e estratégia. É que para muitos isso passou a ser misticismo cego, religião cega. Olha o karma. Não é desse jeito. E pior, virou motivo de vingança New Age. Deixa eu dar um exemplo. Karma não falha. Supõe que o Lucas me prejudicou. E aí, como eu estou estudando a parte espiritual, eu vou ser um pouco hipócrita. Dá uma olhada. Lucas me prejudicou.
eu até poderia me vingar, mas eu não faço mais isso, que eu sou da luz. Olha bem, a fantasia, eu sou da luz. E eu não preciso me vingar do Lucas, Sol, porque eu estou estudando isso, eu sei que a lei do karma vai acertar. O que eu estou dizendo? Eu não me vingo, mas eu sei que uma lei vai te fritar. Desejo de vingança terceirizado. É verdade. Sabe como é que isso é feito popularmente? Aqui se faz, aqui se paga. Deus está olhando, tudo ameaça embutida. Tudo volta. Nada disso é uma noção de karma. Isso é ameaça de estudante que cegamente pega a lei do karma como algo doutrinário ou religioso. Simplesmente causa gera efeito. Melhora tuas causas, os efeitos melhoram e você harmoniza na média. Maravilhoso. Uau! Maravilhoso. Olha, isso é muito legal de tirar essa questão, porque eu vejo que na questão quando a gente estudou mindfulness, né? Nessa questão de falar nem bom nem ruim, né? Essa classificação, isso não é a dualidade, classificação né? moral dualista que nós queremos. A natureza não é boa ou ruim, a natureza ela é o que ela é. A maneira como a gente olha a natureza está carregada de moral. Aí a gente começa a dizer que algo é bom, algo é ruim. Mas depende. Por exemplo, chove pra caramba num lugar que tá seco. Eu digo que é bom. Chove pra caramba num lugar que tá tudo inundado, eu vou dizer que é mal. Então, o ser humano ele começou a classificar, a criar uma dualidade que na natureza não existe. Essa dualidade entrou na questão do karma também, a maneira de se ver. Olha que interessante, porque você fala assim, né? Eu tô caminhando na rua a 40 graus no Rio de Janeiro, é terrível. Aí eu vou numa sauna, esse calor é maravilhoso. Depende do ângulo que você tá olhando, exatamente. Total. Nossa, que legal. Eu tava com uma coisa aqui pra falar do karma, cara, que é interessante, mas já que volta, já que chega. E uma dica, só pra gente não escapar do tema, se a gente tem um campo de energia, uma das melhores autodefesas psíquicas, que não é só em relação a seres espirituais, às vezes é um pensamento ruim de um colega de trabalho, né? Às vezes é uma energia ruim de um ambiente. Quanto mais forte tiver o campo energético, melhor ele filtra o que vier de fora. Então, da mesma forma que alguém pratica musculação e a musculatura vai crescendo por tempo e disciplina, se alguém todo dia senta e trabalha um pouco sua própria energia, ao longo de alguns meses a aura fica mais... E aí é mais difícil entrar algo ruim. E se entrar, ela tem capacidade de energizar e dissolver. Então, uma das grandes técnicas de defesa é se encha de luz. Mas qual é o erro que as pessoas fazem? Aquela técnica assim, Lucas, cerque-se de luz, mas não adianta cercar de luz parada, porque a energia é movimento. Quando se fala cerque-se de luz, de dentro para fora, como se a energia fosse de dentro, ó, vibrando, se tiver algo encostado é expelido. Se eu faço um campo com um interespaço entre eu e o campo, se tiver alguém agarrado, ele fica dentro. Então, de dentro para fora, uma irradiação de luz clarinha, ela elimina as coisas que estão aderidas. Tipo, eu tô aqui preso, alguma coisa agarrou, eu, distenderia. Então, aprender isso não é uma coisa complicada. É claro que aqui no podcast não tenho como explicar isso com 1000 detalhes, né? Mas a expansão da aura, ela vem por várias vias. A força da vontade, uma prece que seja aqui, não repetição. Aqui, um mantra, também não por repetição, e sim por alma. Se eu vou fazer Om Namah Shivaya, não adianta ficar repetindo igual um papagaio. Eu tenho que ter noção do que é Shiva em mim. Então, tudo isso reforça a aura. E o que mais mantém a aura legal é a autoestima elevada. Mas a autoestima não é arrogância. Porque tem gente que é arrogante e fala, minha autoestima tá alta. Não, tua arrogância é enorme. Estou falando autoestima de alguém que está feliz consigo mesmo, e aí o campo energético flui naturalmente. Então, qual que é a melhor defesa? Ser feliz. Gratidão. Gratidão e ser feliz. Olha. Gente, é tão simples. É mais simples do que a gente pensa. Tão simples. E eu queria ver a sua opinião também em relação, por exemplo, muitas pessoas falam assim, que a gente não pode reprimir o que a gente vê de ruim na gente, né? Que tem essa questão da gente integrar luz e sombra, não isso, é só luz, a palavra é integração. Isso. Porque se você reprime a sombra, ela reage contra você. Tem um ditado celta que eu acho maravilhoso, que ele fala assim, o seu lado sombra tem uma coisa que ele é honesto. Ele tá ali para te ferrar e não deixa dúvidas quanto a isso. Quer dizer, às vezes a gente é hipócrita em relação a nós mesmos, mas a nossa sombra não é hipócrita. Ela vira e fala, vou te ferrar. Ela é bem declarada. Então, se eu reprimo, ela revolta contra mim. Se eu dou vazão, ela me domina. Então, o lance que eu preciso fazer, integrar numa coisa só,
que sou eu. E é esse equilíbrio que a gente está na Terra para aprender. É uma calibragem. Vamos É uma explorar calibragem. esse integrar. Aí a gente poderia falar tamas, rajas e sátiva, que é o equilíbrio. Tenta conceituar pra gente o integrar. Vamos entender esse processo. Esse processo, quando você fala em integrar, ele não é bem entendido pelo intelecto. Porque o integrar muitas vezes é pelo amor. Senão nós teríamos uma universidade de amor. E não há universidade de amor. Porque na hora que você for estudar, virou intelecto. Então, é um conjunto da inteligência, não o intelecto humano, a inteligência no sentido criativo, seus melhores sentimentos e não suas emoções pesadas, em harmonia, lentamente transformando tudo que é estranho em algo equilibrado. O problema é que nós tentamos intelectualmente fazer esse trabalho e sem amor mergulhar no fundo da sombra, ela te engole. Total. E amor sem inteligência, ela também te engole. Então, inteligência, sentimento legal, numa abordagem, vai trazer equilíbrio pra gente. E não é da noite pro dia. Isso é o chamado ego que os orientais falavam. Alguém fala assim, vou trabalhar o meu ego. Já é o teu ego querendo trabalhar. Sim. Então, o que eu faço? Vamos crescendo dia a dia, melhorando devagarzinho. Eventualmente, com a melhoria, o ego se dissolve sozinho. Porque pensar em dissolver o ego ou educar a sombra já é ego. Total. Quer dizer, vamos crescer e melhorar e deixar que a resolução seja natural. Sim, se a gente for de forma ativa, por exemplo, agora eu vou trabalhar meu ego, minha sombra, minha criança interior. É o teu ego já fazendo isso. E se você só se observar no dia a dia. Se observar e fluir. A própria fluência em equilíbrio vai diluindo o ego, não precisa nem pensar nisso. E vai treinando. Simplesmente é o que você é em realidade. Vai sendo integrado. Mas se eu pensar, eu tenho que trabalhar para integrar, já é um desejo, já é o ego. Então, o que eu quero ser? Eu quero ficar equilibrado. E eu vou tentar isso da melhor forma possível. É um conjunto. Dentro da média do conjunto, o ego vai dissolvendo. Mas não é agora, não é aqui na Terra. Temos o infinito aí para isso. Temos um caminho aí, galera. Vocês estão escutando aí, hein? Essas informações importantes. Que no fim das contas é extremamente simples. Cuida do seu. O Murilo Gun sempre fala isso, né? Faz o teu. Faz o teu. Faz o melhor que você puder. Vai acertar, vai errar, vai acertar e errar, mas a média do acerto vai aumentando. Simplesmente a própria melhoria dissolve o que você tinha estranho. Não precisa nem ficar, eu preciso combater o que é estranho. Não. Melhora que a melhoria já faz isso naturalmente. Boa, Sim. boa. E a gente volta naquele tema que você trouxe no começo, que é a espiritualidade, porque isso é espiritualidade. Você tá se observando no dia a dia, fluindo com a vida, sem reprimir nada e ao mesmo tempo se conhecendo. Porque tem gente que às vezes entra no autoconhecimento e fala assim, agora esse é o momento de eu me conectar com a espiritualidade, esse é o momento de rezar, esse é o momento do ritual. E não. Ela fica criando coisas estanques. E na verdade é um conjunto só. Então, por exemplo, pega um cara igual Jesus. Jesus é um cara muito feliz. Eu não consigo entender a imagem de Jesus na cruz todo estranho. Porque um cara com a consciência daquela... e Jesus adorava tomar banho de chuva e olhar a tempestade. Adorava brincar com as crianças na rua. Era um homem que saía, conversava com todo mundo. E ele fluía naturalmente. Por isso o poder de cura dele era fantástico. Então, simplesmente ele fluía. Se a gente olhar no Oriente o Buda, o Siddhartha Gautama, há muitos relatos de cura semelhantes ao de Jesus. E eu não vou ficar comparando o mestre, eu estou dizendo que existem relatos similares em outras culturas que a gente não tem acesso, porque nós temos acesso à nossa cultura. Esses grandes caras, Buda, Jesus, ou qualquer outro ser, homem ou mulher, tanto faz, chega num ponto que eles são aquilo. A espiritualidade deles não é algo estanque, eles são aquilo o tempo inteiro. Então, por exemplo, não tem hora de curar, a hora de curar é a qualquer momento onde ele for. E isso para nós é difícil. Ele é a cura, né? Ele é a cura, porque a gente não está no nível desses caras, nós estamos num nível bem abaixo. Só que o exemplo deles estimula a gente a trabalhar em cima. Total. Já que você chamou os mestres, até vamos falar um pouco deles, porque... a gente gravou com o Juliano Posati sobre o Mestre Jesus. Foi maravilhoso. Trouxe assim, uma curadoria que ele traz, né? Ele tem o curso Yeshua lá e tudo mais. E desses mestres, assim, que podem nos auxiliar no dia a dia aqui, você pode citar alguém que está mais presente? Porque Jesus parece que está muito presente atualmente no campo. Na cultura ocidental. Isso aí tem que ser falado. Você não vê isso sendo falado na Índia nem na China. Porque é aquela coisa, você tem um grande mestre, você tem todos os ensinamentos e você tem
a cultura criada em cima desses ensinamentos, que vai falar desses ensinamentos. E aí alguém dentro daquela cultura sem visão de conjunto vai achar que aquilo é o melhor e se comparar com os outros vai sempre achar o melhor. Se você olhar a atmosfera do Buda no Oriente, é impressionante, cara. A atmosfera do Krishna na Índia. Uau. Né? Se a gente pegar o Lao Tse na China, a Terra teve grandes mestres que desceram para ajudar. E uma vez chegou um cara para mim e falou assim: quem você acha que é o maior mestre? Jesus, Krishna, Buda ou Saint Germain? Falei assim, eu não tenho a menor ideia, porque eu não vou fazer um ranking série A e série B de mestre. Mas qual que você acha melhor? Eu não sei, eu só sei de uma coisa: qualquer um deles é melhor que eu e você. Total. E incluindo o Preto Velho também. Então, para não ficar, ama Jesus, mas entenda que o outro ama Buda e pode crescer na mesma proporção. Então, a atmosfera de Jesus ela é muito presente. É claro que ela é planetária, mas a do Buda também. Mas na nossa cultura, vamos sentir mais forte isso. O outro vai sentir mais forte lá, por exemplo, na China, Kuan-Yin, a deusa da compaixão. Muito forte hoje no mundo inteiro. Então, a gente não pode cometer o erro. Jesus é um arraso. Eu sou fã do ensinamento de Jesus. Como eu adoro o ensinamento do Krishna, do Buda, ensinamento é uma coisa, religião é outra, espiritualidade é uma coisa, a religião é outra, e cada um segue o que achar melhor. Mas muitas vezes, comprimido dentro da religião, você não tem visão de conjunto para entender o outro de outra linha. E a espiritualidade, ela tem que te fazer integrar outras linhas, embora você goste de uma ou outra, para ter visão de conjunto. Então, para mim, grandes mestres, eles trabalham em conjunto. Porque eu acho que a separação é toda do ego da gente aqui. Buda, Jesus, Krishna, Kuan-Yin, quem quer que seja, formam um time que ajuda a humanidade. É um time. Olha que legal. Né? Aí eu não vou ficar assim, mas quem é o meia esquerda? Craque do time. Aí cada um vai polarizar. E isso é uma perda de tempo. Eu tava pensando em termos planetários, assim, também, mas eu gostei muito de trazer essa explicação sobre o cultural, né? O que tá inserido ali dentro desse. E eu queria até te perguntar, por exemplo, você trouxe essa questão da integração e de que em alguns lugares alguns mestres se destacam mais, mas qual que é a sua visão, por exemplo, no Brasil, nessa salada mista que a gente faz aqui, por exemplo? Como que é a sua visão sobre a espiritualidade, sobre isso tá tão enraizado assim dentro dessa cultura? Olha, o brasileiro até culturalmente é um pouco aberto. Eu costumo brincar assim, você leva um alemão cético, um americano cético, um brasileiro cético numa sessão de Umbanda. Um grupo que tem a atabaque, por exemplo. E aí o americano tá ali, de repente um arrepio, ele fala, já sei, o inconsciente coletivo influenciou. Tá explicado. Tá lá o outro. Um arrepio, ele fala, o som do atabaque criou uma vibração sonora pelo chão, deve ter uma pedrinha solta no terreiro, bateu. Ok, já o brasileiro que também era cético, tá ali, sente o arrepio e fala, meu Deus, acho que o Preto Velho encostou, é na hora. Mas não significa que em outras culturas não existam sensitivos. Eu tô colocando que a abertura que tem hoje no Brasil, ela é muito especial. E eu não tô falando de patriotada, porque nós temos uma humanidade. Não dá para recortar em país ou povo. Somos um povo só, que somos espíritos encaixados na matéria em qualquer lugar, em qualquer país. Então, a passagem da gente aqui, ela é muito valiosa. E a passagem em cada cultura te enriquece com os valores daquela cultura. Agora, a diferença entre valores, ela pode existir, mas a luz é uma só. No Brasil, você tem muita gente reencarnada de outros lugares, da Índia, da China, do Tibete, gente que mexeu com a parte espiritual em outros lugares e que está hoje como brasileiro. A nossa cultura permite uma abertura que o europeu não dá pelo ceticismo mental, o americano do norte não dá pelo ceticismo mental, o Oriente, a Índia está envelhecida, não é a Índia dos Upanishads, a Índia hoje tem bomba atômica, a China não é a do Lao Tse. Então, essa atmosfera, essa vibe, no Brasil, eu viajo muito, é o lugar onde essa abertura é maior. Eu não estou dizendo que o país é uma maravilha e que está tudo certinho, nós temos muitos problemas, mas na parte espiritual, há uma abertura sui generis no Brasil. Sim. Tá? E isso permite gente de outros lugares encaixadas no meio comum, porque o brasileiro é uma amálgama de branco, negro e índio. Aí você põe um oriental, põe um chinês, vai dar uma mescla que nos Estados Unidos tem a mescla, mas a cultura é mais assertiva para cá. Já o brasileiro ele tem uma tendência natural. É claro, isso é cultural e nem todos. Mas o Brasil é o melhor país do mundo
para você vir trabalhar a parte espiritual. Olha isso. Nossa, estamos no lugar certo, gente. E olha que eu viajo muito, eu tô muito contente de estar encarnado no Brasil. Sim. Eu vou a muitos lugares, não tem nada, não vou falar Brasil, como o brasileiro no sentido calor humano, abraço, espiritualidade. Agora, vai ter um monte de brasileiro também que, igual qualquer outro, é complicado. Sim. Mas há uma abertura aqui que quando o brasileiro vai para fora, ele sente muita falta. Tem um centro espírita em cada bairro, tem um grupo de umbanda em cada lugar, tem Sim. outro grupo de meditação, um grupo xamânico, um grupo oriental. No Brasil tem de tudo e numa escala muito ampla. Eu tive na Bélgica, em Bruxelas. Tem uma comunidade brasileira enorme. A Bélgica sempre foi um corredor. Na época de guerra, todos os exércitos passavam por ali, que é um país que está muito próximo da Alemanha, da França, da Holanda. Então, o belga atual, ele é neutro, ele já não tem mais perspectiva espiritual nenhuma. As igrejas estão vazias. Uau. Quem vai lá? Os brasileiros. Olha. E também uma comunidade muçulmana que tem a fé deles, mas o belga em si, ele abdicou disso, assim como boa parte dos franceses, holandeses, vive uma vida mais dentro da sua maneira de ser ali, mais neutra, mas não abre para qualquer coisa espiritual. Então, lá em Bruxelas, quem é que mantém grupos espirituais ativos? Os brasileiros. Centro espírita lá. Tem até grupo de Umbanda. legal. E no Japão tá tendo até grupo de Umbanda, cara. Que legal. Você já imaginou Ótimo. o preto velho acoplado no médium japonês, Nossa. comendo pastel? Isso é globalização espiritual, universalismo. Muito Que bom. lindo, né? Eu acho que a gente tá no melhor momento mesmo para essa expansão dessa questão da espiritualidade mesmo, né? As pessoas, por momentos, às vezes, de muita crise, estão buscando o que elas são. Exatamente. E repetindo que espiritualidade é consciência, né? Muita gente, naturalmente a maioria, busca temas espirituais, mas por cima, sem aprofundar. Uhum. Quem aprofunda, melhora a consciência, isso é fato. Mas muita gente fica em camadas periféricas, achando que espiritualidade é o lugar onde ir e não ela. Pois é. Então, a gente que está mexendo com isso tem a responsabilidade de falar que espiritualidade é o teu nível de consciência. Não é um lugar Isso. ou uma doutrina. É o que você pensa, sente e é dentro da média, sabendo que viver não é só comer, beber, dormir, copular e morrer sem sentido. É pensar, criar, sentir, e nossa natureza é muito maior do que apenas a parte humana. Maravilhoso. Falando de Brasil, espiritualidade, aqui temos essa diversidade e também um privilégio de ter os mestres povos originários que nos trazem as medicinas, as plantas de poder e tudo mais. Então, já cruzando com esse tema das proteções, da autodefesa psíquica e tal, de campo e tudo mais, dentro de um estado expandido de consciência, com utilização de medicinas da floresta, por exemplo, a ayahuasca ou outro componente, como seria algum tipo de protocolo, algo que possa auxiliar nesse estado expandido? É diferente? É outra coisa? Você tem que pegar o contexto xamânico original, onde isso surgiu. Uma coisa é você pegar um xamã na floresta, fazendo uma prece para o espírito da planta para entrar numa ressonância com a energia daquilo. Outra coisa é você transportar isso para a área urbana e transformar numa religião neovegetal. Ali já existe um componente doutrinário que o indígena aqui não tinha. Certo. Então, fazendo essa ponte. Dentro dessa origem, o xamã, ele tinha a proteção psíquica do próprio respeito dele por aquilo que ele fazia, dentro de uma vibe iniciática. Você pega uma reunião na área urbana, onde as pessoas vão tomar o chá sem o contexto e respeito xamânico, ela não vai ter essa abertura que o xamã teria no contexto original. Então, tenho amigos que fazem consagração de ayahuasca, se reúnem num sítio e fazem uma prática maravilhosa. Por exemplo, diferente de um grupo que entra pelo lado religioso. Eu estou separando bem para deixar tudo muito claro. E um grupo mais religioso tende a radicalizar o uso das plantas e acha que a humanidade inteira tem que consumir aquilo. Eu conheci gente que falava assim, tem que tomar ayahuasca. Você pega a América do Norte, não tem a planta amazônica. É cogumelo, é peiote, mas o cara acha que a ayahuasca vai salvar o mundo inteiro. Não é o xamã, isso é o fanático religioso. Então, no contexto original,
com respeito ao sagrado daquilo, perfeito, vai dar isso que você falou. Mas no contexto popular, vai depender muito de cada um. Você pega alguém na área urbana que vai fazer aquilo, mas igual um xamã faria, ele vai abrir. Mas você pega o outro todo complicado, ele só vai vomitar. Sim. Então, sempre o nível de consciência é o que vai trazer benefício para a pessoa. Então, para todo mundo que gosta dessa vibe, entra como um xamã entraria. Não entra como um branco numa neo-religião vegetal, porque aí você tende a ficar radical e você já não tem a liberdade que o xamã... Você já imaginou? Eu conheci grupos que tomavam chá de ayahuasca que ficavam cantando o hino a Maria. Porra, o índio não é cristão, cara. O índio não tinha canto a Maria milhares de anos atrás. Então eu estou separando bem, e a Maria é maravilhosa. Eu só estou colocando o contexto religioso, revestindo a prática ancestral. A prática tem o valor, mas o revestimento religioso pode causar fanatismo. Eu tenho visto muito isso. Nossa, interessante. isso Tem é um que ponto, separar bem para evitar problema. é um ponto muito importante mesmo de trazer, e até mesmo porque a gente tem um público muito grande que consagra as medicinas da floresta, plantas que expandem a consciência. E aí, se a gente trazer para um contexto micro, assim, o que a gente pode fazer, além de buscar um bom lugar, por exemplo? Um bom lugar com gente séria e que a própria pessoa esteja imbuída de valores maiores. Tipo, eu vou consagrar aqui, mas qual é o meu objetivo? Expandir minha consciência, clarear, me tornar melhor na vigília posterior. Perfeito. Aí, perfeito, porque vai casar uma coisa com a outra. Tem mentores indígenas que trabalham ajudando nisso. Por exemplo, chegou para mim uma pessoa uma vez e falou assim, você precisa tomar ayahuasca. Eu falei, qual o motivo? Para você sair do corpo. Eu comecei a rir na cara dela. Eu saio do corpo desde os 15. Meu gato saía do corpo. Então é o exemplo do radicalismo. Sim. Mas aquilo pode botar a pessoa num estado alterado. Sim. Mas o que a pessoa vai fazer com aquilo? Pois é. Então, alguém com responsabilidade nessa área vai tirar crescimento. Né? Agora, alguém leviano por cima, ele não tem um objetivo profundo. E aí ele vai estacionar dentro... não vai conseguir essa expansão que todo mundo estava falando que ele ia conseguir. Não é a culpa do chá, é a pessoa. Ela tem um limite, ela criou uma crença autolimitante que não vai ajudá-la. Então, o conselho que eu dou, age como um xamã agiria, no sentido não ser índio, mas no sentido valor. Qual é o valor que você quer buscando aquilo? Uma experiência de crescimento ou apenas um negocinho místico ali da esquina que me dá um barato? É essa diferença que muita gente às vezes não consegue filtrar. Por isso, grupos sérios precisam ser veiculados, pessoas precisam ir em grupos sérios. Agora, filtra bem, para que um grupo que não é sério, ele vai te estimular só a fazer a prática, mas o alvo não tem. Não tem o despertar da consciência. E aí, se não tem o alvo, aquilo virou só uma prática sem profundidade. Muito Maravilhoso. bom. Que aí vem a questão da integração mesmo. A integração, exatamente. E a questão desse, assim, do corpo, em questão de proteção energética ou do nosso campo energético, né? Nesse estado, eu sinto que os véus ficam muito finos, né? O acesso é mais aberto. Isso me leva a pensar que a gente fica mais vulnerável para tanto pro bem quanto pro mal. Tecnicamente, sim. Você ficou mais sensível. Agora, essa sensibilidade aberta, qual é o meio onde você está se abrindo? Certo. Um meio sério, com uma proteção, ou um meio zoado, porque não é sério. É isso que eu tô... Porque a sensibilidade, ela abre, cara. Sim. Agora, se ela abre, qual é o meio aonde você está? Ela te abriu num meio onde tem seres de luz que interagem. Mas ela abriu no meio onde tinham seres trevosos aproveitando a leviandade do grupo, você vai ser cacetado. Eu conheci alguns casos assim. A pessoa retornou pior. Mas a ayahuasca não tinha culpa. Era o contexto e a própria pessoa que às vezes se abriu num lugar que não tinha seriedade. Nossa, total. Tem que tomar cuidado. Grupos sérios são bons. Uma técnica, assim, pessoal que você indica de dar uma fortalecida no campo. Eu vou fazer uma experiência dessa, eu vou me abrir... Nem que seja, não só com as plantas de poder, né? Mas na meditação individual, qualquer... Uma esfera de luz rosa no coração, cara, que é sentimento alto. Como um sol rosa vivo. Certo. Não pode visualizar algo parado. Uma dica que a pessoa pode fazer. Concentra um sol interno aqui por instantes. Por exemplo, faz a energia rosa subir e encher teu cérebro de amor.
Como se o chakra cardiorrespiratório desse um passe por dentro nos chakras da cabeça. Alguém fala assim, puxa, meu chakra da garganta é a área que eu menos sinto. Use esse aqui, faz a energia vir por dentro e sair por aqui. Usa o melhor para trabalhar o que você acha que está pior. Usa o chakra cardiorrespiratório e trabalha ele e os outros, fazendo fluir por dentro. Por exemplo, chakra umbilical. Faça a energia rosa descer e fluir pelo umbigo para fora. Use esse chakra para trabalhar os outros, que você está trabalhando os 3 de cima e o de baixo, usando o meio. E amor é a força mais poderosa que tem. Não há como eu entender amor com o intelecto. É uma coisa, tipo assim, não se explica, só se sente. Todo dia uma esfera de luz que independe se o dia foi bom ou ruim. Tipo, é pulsante. Quando a luz no fim do túnel apaga, eu acendo a luz do meu peito para atravessar. Uma luz tranquila, serena, porém vive. Um sol de amor vivo. Se uma pessoa fizer isso todo dia durante uns 5, 6 meses, ela melhora o campo energético dela pra caramba com essa técnica simples. Porque no fundo, para poder trazer algo aqui, ela expande os sentimentos dela. E a força mais poderosa que tem é essa. Ela acaba encampando a aura inteira. Supõe que algo pesado vem. A força do amor transforma o que vier. Total. Então a melhor defesa é amor, cara. Mas é que a gente aqui mal entende de amor. Na verdade, pra gente, amor é um monte de emoção desencontrada. Tipo assim, eu te amo. Se eu te pegar com outro, eu te mato. E se eu te amo, você tem que me amar. Nós chamamos esse negócio de amor. Amor é algo muito além disso, né? Aliás, não tenho nem como explicar amor. É algo que você... E esse amor, ele pode ficar numa escala maior, do jeito que Jesus falava, do jeito que o Krishna falava, o amor pela totalidade. Não é um amor romântico. Não é um amor romântico, embora o amor romântico tenha qualidade também. Mas é o amor, é tipo assim, amai-vos uns aos outros, mas amai ao Pai acima. Quer dizer, um amor superior que permeia tudo. A gente começa aqui e em algum momento a gente acaba... Tipo assim, o meu coração pode sentir o coração do Eterno numa sintonia. Nossa, que lindo. Essa defesa é a maior de todas, cara. Essa defesa. E muita gente fala que o despertar planetário, ele vai ter que passar pelo coração, né? Tá todo mundo com isso daqui não tem como avançar se não... doente. Porque, por exemplo, como é que eu vou expandir a consciência no chakra de cima se eu tô com ódio pelo meu irmão? Não vai, a energia não vai fluir para cima. Não vai subir, Então, o primeiro passo para expandir para o infinito é expandir aqui entre a gente. Que é por isso que nós estamos encarnados, o relacionamento humano. Unificou aqui, aí a união é com o infinito. Mas primeiro tem que começar por aqui. Total. Ai, faz o básico, olha aí. Faz o básico, Nossa. cara, não precisa ser muito complicado, é o básico mesmo. E é legal porque tem muita gente que entra no autoconhecimento, desperta e já fala, não, eu quero aqui, ó, abrir, quero ver os espíritos, quero ver os mestres. Você sabe a diferença que é fundamental? Existe um conjunto de capacidades parapsíquicas, telepatia, mediunidade, saída do corpo, clarividência. São capacidades. E existe o conjunto de valores de caráter, paciência, sabedoria e amor. Nem sempre um acompanha o outro. Porque você pode encontrar alguém que desenvolveu uma capacidade, mas não tem consciência para integrar isso. Isso explica médium canalha, clarividente pilantra, pessoa que sai do corpo para espreitar o outro. Há uma capacidade aberta, mas ela não é educada porque não há consciência. Então, o que a gente precisa fazer? Juntar uma coisa com... Tipo, eu tenho uma capacidade integrada pela minha consciência, ela vai virar crescimento. Porque senão, fica só o despertar da paranormalidade e não da consciência. E aí o erro. Alguém vê um médium, um clarividente, fala como ele é desenvolvido espiritualmente. E às vezes não tem espiritualidade nenhuma. Sim. Espiritualidade é o caráter, não é paranormalidade. Agora, juntou um com o outro, aí é um processo integrado. Aí é uma poder. Chave aí é consciência. importantíssima. É, É maravilhoso. uma chave importantíssima. Por isso é muito legal quando a gente fala de diversos mestres que passam aqui e trazem ferramentas para lidar com as emoções, para lidar com os traumas, para lidar com toda essa questão básica do ser. Pô, vamos lidar com isso aqui, vamos aprender. E o mais legal, por exemplo, vocês trazem pessoas com pontos de vista diferentes, mas convergindo na consciência. Exato. Alguém que está assistindo a gente, o que precisa fazer? Vai filtrando, somando e acha o melhor dela no conjunto. Isso. Que não é seguir alguém aqui ou lá, mas descobrir aqui como ela consegue caminhar no meio de coisas vastas. Perfeito. Ela achou uma unidade, ela aproveitou o melhor de um, de outro e botou o melhor dela. Senão a gente fica seguindo um, seguindo o outro e não segue a gente. O ideal é soma, mas faz teu caminho.
Não precisa ficar espelhado em ninguém. Pode ter um Buda do seu lado, um Jesus do seu lado. Mesmo assim, faz teu caminho. Pega a sabedoria de um Buda, o amor de Jesus e descobre em você como fazer melhor. Não precisa ficar representando o outro, porque o divino também está em nós. Lindo demais. E isso é encontrar o seu equilíbrio. E só para complementar isso do que você trouxe, porque ontem eu li uma carta, que é a carta do sofrimento no Tarô do Osho. E aí falava justamente sobre um primo de Gautama Buda, que acompanhou ele durante 30 anos. E aí quando o Buda se iluminou, ele caiu em prantos. E aí todo mundo falou, não, mas você não está entendendo nada, né? Por que você está chorando? Ele se iluminou. Ele falou, não, eu não estou chorando por ele. Eu tô chorando por mim mesmo, porque eu fiquei do lado dele todo esse tempo e eu não consegui. E aí naquela noite, por ele reconhecer tudo isso, ele se iluminou. E na verdade, quando alguém acha, eu estou iluminado, isso não é iluminação nenhuma. Porque na verdade, alguém com a iluminação é tornar-se simples, é ligado à essência. Nenhum iluminado vai falar, eu sou iluminado. Porque se falar isso já é o ego dele, aí já não tem iluminação nenhuma. Olha que maravilhoso, gente. E, nossa, dava pra gente ficar 3 horas Vamos aqui. Vamos ter que marcar o próximo. Vamos aí, quando der, a gente marca um outro mais pra frente. Que legal. Fala aí, galera, se vocês gostaram, se vocês querem mais. Sim. E quais são os seus próximos movimentos, cursos aqui? Cara, eu tenho uma agenda muito apertada. Agora, em maio, eu tô indo pra Europa de novo. Lisboa, Porto, em Portugal, Bruxelas de novo, na Bélgica e Londres. Maravilha. Em outubro, eu vou estar nos Estados Unidos e Canadá, 6 cidades. Fora aqui, Rio de Janeiro, Curitiba, aqui em São Paulo é uma multidão. Eu faço palestra aberta às sextas, são 200 pessoas. Nossa. Quarta tem um grupo de estudo, são 120, é um grupo fechado nosso. Eu mexo com muita gente ao longo da semana. E muito podcast, muita live, eu sempre procuro ir o máximo que eu posso, porque a gente tem que aproveitar a possibilidade de expandir informação sadia, pelo menos tentar passar algo que seja positivo, Gratidão. Aproveitando a possibilidade que o Eterno está dando da gente veicular algo. O mundo tem altos e baixos. A possibilidade de você comunicar algo melhor é uma tarefa muito importante. Agora, sabe qual é o mais legal? Você vai fazer isso não como missionário ou escolhido de um poder. Você vai fazer isso simplesmente porque é o que a tua consciência, no estágio que você está, se sente feliz de fazer, cara. Então, falar de temas espirituais ou viver isso é a melhor coisa. Para mim, se me tirar isso, eu resseco e desencarno. Isso para mim não é doutrina, para mim é a vida e consciência. Para estudar com você, tem algum curso que vai abrir agora? Ao longo do ano tem vários. A pessoa pode ir lá no meu Instagram, @WagnerDeloy-Borges, os banners estão todos lá no feed, ou lá no site ppb.org.br. E o canal do YouTube, Wagner Borges, tem um monte de informação. E aí a pessoa pode pegar palestras abertas gratuitas. Eu faço em vários estados do país. Boa. E sempre com arrecadação de alimentos ou ração para animal que vão para abrigos ou comunidades carentes. Arrecado bastante alimento, que é onde eu vou lota, graças a Deus. E aí sempre o pessoal doando alimento, acaba os próprios grupos revertendo. Aí a gente transforma a parte espiritual em assistência social. Agora um detalhe, repetindo, não tem nada de missionário nisso. Simplesmente é o que me deixa bem fazer e me sinto bem. Fora isso, tem defeito e qualidade igual todo mundo. Agora, isso aí é uma qualidade. Mas a qualidade enquanto pessoa. Porque tem gente que às vezes está numa tarefa dessa e se julga missionário ou avatar de alguma coisa. Eu não entendo isso assim. Eu entendo como uma grande chance de eu melhorar nessa vida. Sim, total. Que legal. Nossa. Gratidão pelo seu tempo, e pelos ensinamentos. Dá pra ver muito essa humildade que você traz e essa alegria de compartilhar esse conhecimento. A parte espiritual, sem isso, estaria lascado. Que bom. Gratidão, viu, Wagner? Obrigado por vocês terem me chamado. Muito bom. Gratidão, pessoal. Marca a gente aí, @TribeZen. Marca o Instagram também do Wagner Borges. Nossa, sensacional, hein? Comenta aí o que você achou desse papo. Qual foi a maior chave desse episódio? Comenta depois, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau.